Muito bom dia. Estamos aqui já aguardando aí a entrada dos nossos convidados para mais um café da manhã da Uniapac ADCE São Paulo. Espera mais um pouquinho para os nosso público, né, entrar aqui, mas também ao mesmo tempo queremos prestigiar aqueles que foram pontuais, para que a gente possa sempre também ser pontual no início e no final. Já estamos aqui com um bom número de assistentes, Tarcísio, Aham. Eurico e Padre Valdeir. Então, hoje, dia 18 de setembro de 2024. Agradeço aí a presença de vocês para mais um café da manhã da Uniapac ADCE São Paulo. Hoje com o título A Natureza e os Fundamentos do Empreendedorismo, com o Tarcísio Cardieri. Estava brincando aqui com ele que se ele tinha vontade de ser o Tarcísio Meira, né? Na época, que era muito famoso, artista aí, um galã, né, Tarcísio? E Nossa. é bom porque a gente vai fazendo essas analogias, né? E o nome fica gravado, né? Mas cada Aham. um tem a sua identidade e o que é muito bom. E também queremos agradecer aqui o nosso patrocinador ouro, né? A Promaflex. Promaflex é uma empresa familiar um dos nossos diretores, Marcos Velletri, que está completando 35 anos e é a maior fabricante de filmes de proteção de superfície da América Latina. É pioneira na produção de soluções inovadoras para mercados diversos, que incluem setores como construção civil, automobilismo, siderúrgico, moveleiro, de eletrodomésticos, entre outros. Um player internacional cujos produtos são desenvolvidos com base em pesquisa, alta tecnologia e sustentabilidade. Obrigada aí, Uhum. Marcos, por nos prestigiar e, mais uma vez, nos apoiar neste café da manhã como patrocinador ouro. Vamos iniciar aqui, peço ao Padre Valdeir que nos inspire, que apresente aí as suas reflexões do dia 18 de setembro. Muito obrigada, Padre Valdeir, por favor. Bom dia a todos. Nós sempre iniciamos com uma reflexão do Evangelho do dia, e o Evangelho de hoje é de São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: Tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: Ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: Ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Esse trecho do Evangelho é muito interessante porque ele mostra justamente essa inconsistência, né, da ação das pessoas, né? Como as pessoas são inconsistentes. E a geração que nós vemos hoje, ou seja, não é nada diferente dessa geração que Jesus trata aqui, né? Ou seja, você pode anunciar a palavra, você pode dizer, pode plantar bananeira que não adianta, né? Ou seja, as pessoas são muito inconsistentes, né? E uma tendência, num tempo em que nós estamos vivendo, de cada um formular a sua própria religião, né? E esquecer da palavra de Deus, esquecer daquilo que Jesus diz, né? As pessoas, elas vão de um lado para o outro, ou seja, como o vento toca uma árvore, o galho da árvore de um lado para o outro, as pessoas também são da mesma forma, né? De tão inconsistente que as pessoas são, né? E acolher Jesus, ou seja, é sair da inconsistência, né? Ou seja, é ter a firmeza dentro do coração. Então, se nós nos deixarmos conduzir pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus, ou seja, a gente sai dessa inconsistência
e passa a realmente, ou seja, a ter firmeza naquilo que nós estamos fazendo, né? Eu digo uma palavra que uma vez um senhor me falou: Padre, eu gostei da tua reunião porque o senhor chegou e tomou uma decisão. Mesmo que o senhor erre, mas o senhor tomou uma decisão. E a maior parte das nossas coisas hoje é a dificuldade das pessoas de tomarem uma decisão por medo de errar. E o medo do erro faz com que as pessoas sejam inconsistentes, que cada hora elas estão para um lado, né? Então, pegando um pouquinho o evangelho de hoje e o ser humano, né, ou seja, aquilo que a sociedade está vivendo hoje, por isso que é cada vez mais difícil a gente encontrar pessoas que têm a capacidade para liderar. A oração do dirigente cristão. Senhor onipotente e Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens, e para que, servindo-os a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada, Padre Valdeir, por essa reflexão e que a gente possa realmente mais acertar do que errar nas nossas decisões, né? Vamos aqui falar sobre empreendedorismo, né, hoje, e que a gente possa empreender de uma maneira, principalmente, não desvirtuando dos valores, né? Muitas vezes a gente comenta aqui que é muito fácil a gente justificar, né, os desvios, né? Para que a gente possa estar aí dentro aí desses valores que Cristo nos colocou aí há tantos anos atrás e que é o que a gente tem visto que é um código de ética, né? Nada mais do que um código de ética. E dizer para vocês que o Tarcísio, agradecer, tive a oportunidade, o Rico é que convidou o Tarcísio, mas a gente também já tinha tido a oportunidade, né, Tarcísio, de encontrar aí em outra Isso. ocasião, e que esse universo, só para dizer para vocês que esse universo é um universo que parece gigantesco, mas ele é muito pequeno, né? Então, é muito bom isso também, porque a gente vai encontrando amigos que nos apoiam nas decisões e que estão sempre ali dispostos a nos ajudar com as boas decisões, Padre Valdeir, que a gente não, não desvirtue, né? Que a gente não perca as nossas virtudes, né? E as perguntas que vocês quiserem fazer para o Tarcísio podem ser colocadas aí no chat. Então, o Tarcísio vai acompanhando, o Rico também. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação, por favor, coloquem no chat. E eu peço aí, Eurico, agradeço, Tarcísio, mais uma vez, a sua disponibilidade de compartilhar conosco. A gente sempre faz uma preparatória aqui, então não é só aqui, né? A gente faz um ensaio antes também, então é uma disponibilidade maior do que o que aparece aqui, né? Igual aula, né? Todo mundo acha que o professor é só aquele momento ali, não, né? Tem a preparação da aula, a apresentação, correção de prova, de trabalho, então é um trabalho muito maior do que realmente aparece aqui. E, mais uma vez, muitíssimo obrigada, Tarcísio, e peço que o Eurico, por favor, faça a apresentação do Tarcísio para a gente. Bom, muito bom dia a todo mundo, a todos os nossos participantes, especialmente ao Tarcísio, agradecer ao Padre Valdeir também, a Gigi, a abertura. Tarcísio e eu já estamos conhecidos, somos colegas de profissão e conhecidos há algum tempo. Vou contar um pouquinho a história, bem rápido, né? Mas o tema que ele está propondo para a gente hoje é um tema que eu também tenho trabalhado bastante, e a minha tese de doutorado foi sobre competência empreendedora. E um dos textos que eu li há algum tempo atrás era da OCDE, que é a organização que estimula o desenvolvimento econômico nas comunidades, né, nos países. E lá dizia o seguinte: o empreendedorismo é um fenômeno de rara ocorrência. Quer dizer, no Brasil, hoje, a gente está praticamente falando nisso, né? Mas o entendimento é que é um fenômeno de rara ocorrência, porque para dar certo tem condições muito especiais, né?
E isso depende de vários fatores. E um texto também do professor José Eli da Veiga, da USP, dizendo que o Brasil não é um mistério. Tem um mistério atrás do tema, né? Pela sua multidimensionalidade. São tantos fatores envolvidos, sociais, psicológicos, financeiros, humanos, etc., 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 que não dá para você dizer, ah, é isto. Então, o Tarcísio vai trazer hoje para a gente uma luz nesse tema, né? Eu acho muito legal que a gente tenha condição de discutir isso, porque a experiência dele também tem muito a ver com formação empreendedora, né? Ele é psicólogo, da psicologia de trabalho, né? Sociólogo, e tem o foco em desenvolvimento de comunidades, né? Interessante isso. Fez um MBA pela Pace University, lá em Nova York, com experiência como executivo também, na ZF, no SESC, no SENAC e no Citibank. Foi consultor sênior e diretor na Mana Key. Quando eu conheci o Tarcísio, estava fazendo um curso na Mana, o Oscar Motobura tinha já treinado mais de 5 mil líderes. Imagino que hoje chegou a mais de 100 mil, né, Tarcísio? Porque É, esse tempo todo aham. realmente é um trabalho excepcional que eles fazem lá e ajudou muito a gente, né, quando eu estava na Embraer, e realmente gostei. Ficou há 30 anos, né? Hoje ele é consultor independente em projetos de cultura, gestão de mudança, competências humanas e negociação de alto nível. Tarcísio, a bola está contigo. Espero aprender bastante com você hoje. Obrigado a todos vocês. É uma honra, né, ter essa oportunidade, né, de conversar a respeito de um tema tão importante, tão impactante nos dias de hoje, e para uma plateia tão seleta, né, como esse pessoal da DCE, né? Então, eu estou muito feliz com essa possibilidade, agradeço muito o convite que foi feito, né? Ah, quando a gente vai apresentar um determinado tema, né, um trabalho que eu costumo fazer é procurar as raízes, as origens de determinadas palavras que estão associadas a esse tema, né? Então, o empreendedorismo, né, eu fui procurar uma definição do que é empreender, né? A origem da palavra, o significado da palavra, e aí então deixa eu compartilhar aqui com vocês um material. Eu achei algumas definições muito interessantes, né? Como essa, por exemplo, de que empreender é fazer algo laborioso, difícil. É interessante, né? Porque empreender não é uma atividade tranquila, não. Requer muito trabalho, muita dedicação e uma disposição para enfrentar e superar dificuldades que podem surgir no caminho do empreendimento, né? Então, já empreender não é para pessoas acomodadas, né? Quem está acomodado, ele vai trabalhar em outras atividades, mas não ser um empreendedor, né? Porque isso vai exigir muita dedicação, muita aplicação, muito esforço por parte de quem empreende. Empreender também significa pôr em execução, realizar. Não é só estudar o assunto, conversar sobre o assunto, analisar o assunto, mas executar mesmo, ir para a ação, colocar a mão na massa e fazer acontecer as ideias que o empreendedor tem, né? E aí uma pergunta, né, que surge nos dias de hoje é se as pessoas estão fazendo alguma coisa por necessidade ou por vocação. O empreendedor que vai efetivamente, né, buscar um trabalho para realizar, muitas vezes isso ocorre e nos dias de hoje a gente vê inclusive muita citação a respeito dessa questão do empreendimento. Até o Sebrae incentiva muito, né, as pessoas a serem empreendedoras, mas a gente precisa analisar bem qual é o foco da pessoa, né? Se a pessoa vai empreender, porque na época da Covid, por exemplo, né, aconteceu muito disso, as pessoas não estavam trabalhando, ou as vagas sumiram de repente, e a pessoa, para garantir a sua sobrevivência, ela precisava fazer alguma coisa. E muita gente começou a empreender, e às vezes em campos muito diferentes daquilo que ela fazia, né? Era o gestor lá de uma empresa, o líder de equipe numa empresa que ia produzir alimentos para vender para a vizinhança, né? Porque ele precisava ter alguma receita, né? E hoje também, muitas pessoas que não encontram uma posição no mercado de trabalho, porque o grau de exigência às vezes é muito elevado, acima da educação formal que a pessoa tem, então ele vai ser um empreendedor.
e há todo esse incentivo, né, para os microempreendedores individuais, né? Até já se criou essa sigla, né, MEI, e até o Sebrae tem apoiado bastante, né, quem decide ser um microempreendedor individual. E tem muita gente que resolveu ficar nesse ramo porque entende que é melhor ser um microempreendedor individual e controlar, né, a sua forma de agir, tomar decisões, do que ficar submetendo a uma série de regras que a pessoa às vezes considera que não são produtivas, né? Então, a gente vai ver nessa questão da necessidade ou vocação. O empreendedor genuíno é aquele que decide empreender por vocação, né? E aí, então, a gente vai ver, vamos ver inicialmente, né, o sentido de vocação, né? Ué, por que que não está? A palavra vocação tem origem, ficou aqui um pouquinho desfocado, ficou aí em cima aqui, deixa eu ver se eu mudo aqui a posição Tá bom, Tarcísio, não Dá está para ver. desfocado, não. Tá dá bom, para não ver. está desfocado, não, tá joia. Aqui ficou cobrindo, pelo menos aqui na minha tela, ficou cobrindo um pouco o texto, né? A palavra vocação tem origem no latim vocare, né, que significa chamar. Então, vocação pode ser definida como um chamado à essência. E aqui a gente vê, né, a questão da originalidade do empreendedor, né? Chamada à essência, a habilidade natural de uma pessoa. Essa definição eu peguei do Google Gemini, né, da inteligência artificial. E é muito interessante, né? Chamamento, a pessoa que vai ser um empreendedor é alguém que tem um chamamento, que vem de alguma fonte. E às vezes nem precisa se preocupar muito em identificar qual é essa fonte. E quando a gente vê esse tipo de definição, né, de vocação, um exemplo que eu me lembro, e até mesmo aquela dificuldade toda, né, que é preciso superar, né, para ser um empreendedor de sucesso, eu me lembro muito da figura do Thomas Edison, né? Thomas Edison, um grande inventor e um grande empreendedor. Ele inventava alguma coisa e imediatamente ele montava um empreendimento para produzir aquilo e vender. Ia muito bem nos negócios também, né? Além de ser um grande inventor, foi um empresário, um empreendedor de grande sucesso. E um exemplo, né, que é muitas vezes citado, é que ele estava trabalhando, o Thomas Edison estava trabalhando na invenção, na criação da lâmpada incandescente. E já tinha feito centenas, talvez, centenas e centenas, talvez até um milhar de tentativas e não conseguia fazer a lâmpada funcionar. E aí um amigo dele estava conversando sobre isso, né, e perguntou, puxa, mas quantos testes você já fez a respeito desse negócio aí que você diz que funciona, né? Ele falou, olha, eu não parei de contar, mas deve estar aí beirando as 1.000 tentativas, né? Fala, puxa, se você já fez quase 1.000 tentativas, ou cerca de 1.000 tentativas e não funciona, desiste disso, vai procurar fazer outra coisa. Perda de tempo, esse negócio não existe, não tem como funcionar, né? Ele falou, não, não, você não está entendendo. Eu já descobri cerca de 1.000 formas como a lâmpada não funciona. Então, estou chegando perto, estou chegando lá. Daqui a pouco eu descubro, né? Então, essa persistência fez com que ele continuasse e descobriu a lâmpada elétrica. E imediatamente montou uma fábrica de lâmpadas e começou a vender lâmpadas também, né? Começava a se instalar naquela época, né, a energia, fazer a distribuição de energia, então ele já viu uma oportunidade de negócio muito interessante e já começou a fazer, a produzir as lâmpadas, né? E aí, essa questão, né, do chamamento faz com que a gente lembre dessa citação aqui, o que está por trás do sucesso do empreendimento, né? Esses dois autores, o Jim Collins e o Jerry Porras, publicaram um livro chamado Feitas para Durar. E na introdução do livro, eles fazem um comentário, né, de como é que eles chegaram a essa questão quais são as características das empresas feitas para durar, né? Então,
pelos estudos deles, o que definiu essas empresas feitas para durar foi o seu profundo compromisso com valores fundamentais, e aqui é importante, né, destacar essa questão dos valores fundamentais, que proveram a empresa com um senso de propósito. Então, essa empresa tem um propósito a ser alcançado, né? E esse propósito está ligado à compreensão do papel que elas cumprem na sociedade e como esses valores criam valor para os outros. O papel da empresa na sociedade e como elas criam a prática dos valores, a empresa cria valor para outras pessoas. Essa é uma definição, né, muito interessante, que também nos dá bastante a dimensão do foco do empreendedorismo, diferentemente do empresário, né? Que eu queria fazer uma diferença, né, entre o empreendedor e o empresário. O empresário, qual é o foco que ele tem, né, quando está administrando, está liderando a empresa, né? Então, e olha que a quantidade até de siglas e expressões em inglês, né, que fazem parte do cotidiano das organizações, né? Mesmo que elas não tenham origem lá nos Estados Unidos, mas elas fazem muita menção disso a todo momento, né? Como a linguagem do dia a dia, né? O tal KPIs, né? Os KPIs, Key Performance Indicators, indicadores-chave de performance. Então, essa é alguma coisa que é muito importante dentro das empresas, né? Estabelecer esses indicadores de performance para a empresa como um todo e também para cada uma das áreas dentro da empresa. E aí, da empresa como um todo, né, tem alguns que são que tem o foco muito grande do empresário, do executivo da empresa, né? Um é o Return on Investment, o retorno sobre os investimentos. Quando a empresa apura finalmente, né, o seu lucro líquido e vai decidir o que vai fazer com isso. Então, o lucro, né, como um percentual dos investimentos feitos, vai compor esse indicador de desempenho, o retorno sobre o investimento. E aí vou fazer uma série de análises, né, se vale a pena até continuar com a empresa ou não, aplicar o capital aqui, aplicar em outro lugar, se deixar de fazer aqui, pode ser mais rentável se fizer outro tipo de aplicação e tal. Outro indicador, né? Esse Earnings Before Income Tax Depreciation and Depreciation. Os ganhos antes do imposto de renda, a depreciação e a apreciação dos ativos. Então, é um outro indicador muito forte, né? Que está muito presente nos demonstrativos financeiros das empresas, nas análises dos demonstrativos financeiros das empresas. Outro indicador importante, né? Market Share. A empresa escolhe, né, uma área do mercado em que ela vai atuar, pode ser um nicho de mercado, pode ser um mercado de massa, e as variações, né, para que tipo de público a empresa vai atuar, vai oferecer os seus produtos ou serviços, e aí qual é a participação no mercado que essa empresa tem dentro do mercado que ela escolheu. E analisando, né, esses e outros indicadores de performance, né, todos eles estão direcionados para criar valor para os acionistas. Então, os demonstrativos financeiros são sempre numa linguagem voltada para os acionistas, né, como é que criam valor para os acionistas. E se eles ficarem só nesses indicadores, a gente só está falando de valor econômico e financeiro para os acionistas, não está falando de outros valores, daqueles valores fundamentais que fazem parte do conjunto de trabalho do empreendimento, né? Da definição do empreendimento e daquelas empresas feitas para durar. Lembrando, né? Acionistas, o grupo de acionistas é um grupo que tem interesse no sucesso da organização. O interesse que pode ser bastante egoísta, né? Eu tenho interesse no sucesso da organização porque eu vou ficar mais rico com isso. Vou ter mais dinheiro, vou ter mais capital. Agora, existem outros grupos de interesse que são importantes também para a organização. Tem os clientes, eu estou criando valor para os clientes, eu estou criando valor para os fornecedores, eu estou criando valor para os colaboradores da organização, eu estou criando valor para as comunidades dentro das quais eu estou atuando, eu estou criando valor para a sociedade como um todo, e lembra lá naquela definição, né? Criação de valor para a sociedade. E hoje, nos dias de hoje, né, eu estou criando valor para a natureza, para o ambiente. A minha atuação cria valor para o ambiente também, para a natureza.
A natureza também tem interesse, né? Porque se a empresa, para realizar a sua atividade com sucesso, ela respeitar a natureza, essa natureza vai continuar fornecendo aqueles recursos que hoje oferece, de certa forma, gratuitamente para todo mundo, né? Então, a natureza também tem interesse no sucesso da organização, né? Vamos ver, então, qual a diferença, né, do foco do empresário para o foco do empreendedor, né? O empreendedor, ele provavelmente está cuidando de criar bem-estar e felicidade, através da sua atuação, através da sua atividade, e criando bem-estar e felicidade para todos esses grupos de interesse, todos esses stakeholders, né? E é importante, né, ver essa questão da felicidade, como é que ela pode se refletir no dia a dia da organização e se refletir até na atuação do principal líder, né? Uma pessoa que foi um ícone lá no final do século passado, né? O Jack Welch, foi presidente da GE, provavelmente no período que a GE foi mais bem sucedida em toda a sua história. A GE tem uma história muito interessante, né? Ela foi uma empresa criada pelo Thomas Edison. Ele iniciou com a lâmpada incandescente, usando eletricidade. Depois ele foi inventando outros produtos elétricos também, que usavam eletricidade, e para cada produto ele criava uma empresa para produzir aquilo. Num determinado momento, ele decidiu juntar todas essas empresas numa única, e aí surgiu o nome General Electric, Elétricos em Geral, uma empresa que produzia produtos elétricos em geral, General Electric. E a história de sucesso da Jacwell, da GE, foi que durante toda a sua existência, ou quase toda a sua existência, mais recentemente, né, a empresa, eu vou contar um pouquinho depois, né, a empresa teve problemas seríssimos, né, mas durante, inclusive, a fase do Jack Welch, né, ela era uma empresa de extraordinário sucesso, muito conhecida pela qualidade de tudo aquilo que ela fazia, muito conhecida pela qualidade das pessoas que atuavam lá dentro, ela tinha um investimento muito grande no desenvolvimento das pessoas, e o Jack Welch, nessa época, ele dizia que, de certa forma, era muito fácil gerir um gigante como aquele, tão diversificado quanto a GE. Ele falava que só precisava de 3 medidas: a satisfação dos colaboradores, a satisfação dos clientes e o fluxo de caixa. Ele dizia, colaboradores satisfeitos garantem a satisfação dos clientes, e clientes satisfeitos garantem o fluxo de caixa. Então, são os 3 pontos-chave. Colaboradores satisfeitos, que proporcionam, clientes satisfeitos, que geram clientes satisfeitos, que geram fluxo de caixa. Isso estando acompanhado sistematicamente, dando bons resultados, isso é suficiente para dirigir uma organização do porte da GE. Quando o Jack Welch se aposentou, né, saiu da direção da GE, chegou na idade limite, né, para a aposentadoria, ele indicou um substituto, e esse substituto trouxe um novo foco para a GE, né? Ele chamou de Ecomagination, Jeffrey Immelt, né? Ele chamou de Ecomagination. O que significa, né? Uma imaginação voltada para a ecologia. Talvez ele tenha se antecipado um pouco, né? Talvez fosse uma ideia adiante do seu tempo. Para realizar isso, ele fez uma série de mudanças dentro da GE, se desfez de alguns negócios, começou a desenvolver outros, tal, e esse movimento todo se mostrou não muito bem sucedido. A GE, pela primeira vez na sua história, começou a dar prejuízos, começou a perder valor no mercado. Um dado interessante, né? Desde o primeiro índice Dow Jones lá na Bolsa de Nova York, uma empresa que compunha esse primeiro índice foi a GE. E o que aconteceu é que, durante a época do Jack Welch, era a única empresa daquele grupo inicial que continuava no índice Dow Jones. Todas as outras desapareceram, ou faliram, ou foram compradas por outras organizações, mas as outras desapareceram, a GE continuava. Mas, mais recentemente, né, depois dessas dificuldades, a GE começou a perder valor, e aí entraram novos dirigentes, demitiram o Jeffrey Immelt, colocaram outros executivos, vindo principalmente da área de finanças,
esses executivos, olhando lá a questão de contenção de custos, começaram a cortar custos aqui e ali, demitir pessoas. A empresa foi encolhendo, 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 e hoje o único negócio que a GE mantém com o nome original é a fabricação de turbinas de avião. Esse é o único negócio. Todos os outros negócios, todos os negócios na área de saúde, todos os negócios na área de transportes que eles tinham, tirando a todos os negócios de eletrodomésticos, né? Todos esses foram vendidos, a empresa foi se desfazendo e chegou num ponto, né, em que a cotação da ação da GE na Bolsa de Nova York chegou a $1, e aí ela foi tirada do índice Dow Jones, deixou de participar lá. E hoje é uma empresa já praticamente desconhecida, porque aquela história de sucesso anterior totalmente desapareceu, né? Isso mostra, né, como a organização saindo do seu eixo e procurando, às vezes, caminhos diferentes, pode até ser um caminho interessante, mas se não for muito bem administrado, com trabalho duro, né, com boas pesquisas, isso pode acabar acontecendo, né? Os empreendedores, de fato, né, são pessoas muito preocupadas com todas essas dimensões, né? Uma das questões fundamentais para o empreendedor também é a participação é a satisfação dos clientes, né? Então, vamos ver alguma coisa aqui a respeito dos clientes, né? A busca da excelência no servir. E aqui, quando se fala de servir, né? Você servir a outras pessoas, tem pessoas que não gostam disso, né? Falam, puxa, mas servir é uma atividade servil, né? Eu fico submetido a alguém que eu vou servir. E essa conotação, né, da palavra servir vem da raiz, né, da própria palavra, que também é a mesma raiz de servidão, que lembra escravatura, né? Então você é escravo de alguém. E aí a gente vê, às vezes, aquele mote, né, aquele ditado, né, que o cliente é o rei, o cliente sempre tem a razão. Essas afirmações precisam ser, de alguma forma, desafiadas, né? Porque se eu for simplesmente dar razão a tudo aquilo que o cliente diz, eu posso levar o negócio para o buraco, né? Fazer algumas coisas que não vão ser muito adequadas. Então, eu tenho que sim buscar entender as necessidades do cliente, procurar atender essas necessidades da melhor forma, mas eu não posso ser escravo. Eu não posso. Servir não significa ser escravo. A definição do Ron Kaufman, né, que é hoje talvez a maior liderança nessa área, o maior nome nessa área de excelência no servir, servir significa agir para criar valor para alguém. Agir, né? Ir para a ação, fazer alguma coisa concreta que cria valor para alguém. Esse alguém é o cliente. Agora, como é que eu vou fazer isso, né? O Ron Kaufman tem uma série de exemplos, né, que ele conta, muito interessantes, né, de como é que você agrega valor para alguém, né? Ele fala, por exemplo, de um restaurante em que uma senhora, lá com seu filho, um garotinho, né, de 6 anos, foram lá tomar um lanche e tal, estavam sentados lá, e num determinado momento o garotinho fez um movimento meio estabanado e derrubou o copo de suco de laranja que ele estava tomando, né? E aí fez aquela sujeira na mesa, molhou toda a toalha, caiu no chão e tal, e a mulher ficou assim, envergonhada, e começou a chamar a atenção do menino, não sei o quê, e aí veio o gerente lá do restaurante, se abaixou, primeiro chegou e falou, não se preocupe, não, isso aí acontece o tempo todo, a gente está acostumado com isso, não tem problema nenhum, daqui a pouco já vem alguém aqui, já vai limpar, e a gente troca a toalha, tudo, e nós vamos repor esse suco de laranja, pode ficar tranquila, não tem problema nenhum, não. E aí ele se abaixou para o garotinho, né, que estava lá todo encabulado também, né, por aquela situação, ele se abaixou, ficou da altura do garoto e perguntou para ele, você quer um brinquedinho? O garoto falou, quero. Aí ele enfiou a mão no bolso assim, que ele tinha levado lá, tirou um brinquedinho e deu para o garoto, né? Aí o garoto abriu um sorriso e tal. Ele falou, olha, isso acontece, viu? Não se preocupa não, agora esse brinquedinho aqui vai ser legal para você. E aí, mais uma vez, reiterou para a mulher, né, que ela não se preocupasse, que estaria tudo certo e podia ficar tranquila. E a mulher ficou
descontraída também, né? Suavizou aquela situação desconfortável. E aí, quando a mulher ia saindo, ele foi lá pagar a conta e tal, e ele ofereceu para ela, falou, olha, aqui tem um convite para você vir com mais uma pessoa, quem você quiser convidar, vocês dois virem jantar aqui uma noite por conta da casa. Deu o bilhetinho lá para a mulher. Desejou, tudo bem, fiquem tranquilos, tal. A mulher agradeceu muito, né? E imagina o que acontece depois, né? Uma noite ela vai com o marido lá naquele restaurante. Voltou no restaurante. E ela falou para uma porção de pessoas a respeito de como ela foi tratada naquela situação, como ela foi tratada naquele restaurante. E aí ele fala, está aí a excelência no servir, né? Você pega um problema e transforma o problema numa oportunidade de prestar, de criar valor para alguém, que a pessoa acaba ficando muito satisfeita, né? Aquilo criou valor para a pessoa num momento de tensão, de preocupação, e atrai mais pessoas para virem conhecer o empreendimento. É isso que garante a perpetuidade do empreendimento. Essa busca constante, permanente, de criar valor para alguém, né? Agora, vamos ver um pouquinho nessa questão dos resultados, né? Deixa eu voltar aqui. Valores, né? A gente fala criar valor. Então, tem lá valor econômico financeiro, mas pode ser também, nós estamos falando de valores morais, valores elevados, valores nobres, né? Como altruísmo. O altruísmo é o oposto do egoísmo, né? Egoísmo é você buscar a sua satisfação, produzir coisas que garantam a sua satisfação. Altruísmo é se você voltar a querer o sucesso do outro, criar bem-estar, criar felicidade para o outro. Esse é o seu primeiro foco. E tem muitas pessoas, né, que dizem que a maior felicidade que a gente vivencia é no momento em que a gente percebe a felicidade do outro. Eu criando felicidade para o outro, eu vou encontrar uma felicidade que eu não encontraria de outra forma. Outro valor importante, fundamental, né? O valor do respeito. O que significa respeito, né? É entender que as pessoas são diferentes e exatamente essa diferença é que vai fazer diferença para eu entender melhor a realidade. Cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa tem experiências únicas que só ela vivenciou, porque ela vivenciou com o seu ser, com o seu olhar, com a sua perspectiva. Mesmo dois irmãos gêmeos, por exemplo, não têm experiências iguais, porque cada um deles tem o seu próprio jeito de ser e cada um tem a sua percepção dos acontecimentos, né? Respeitar isso. O que esse respeito produz? Na medida que eu respeito, que eu procuro ouvir as pessoas sem filtro, sem julgamento, na medida em que eu valorizo as ideias das pessoas, eu acolho as ideias, pode ser até que as ideias não sejam muito viáveis naquele momento, muito aplicáveis, mas eu ajudo a pessoa a refinar as suas próprias ideias, e eu reconheço a contribuição delas, eu estou mostrando o meu respeito por elas. No momento que eu dou atenção, no momento que eu cumprimento as pessoas, cada vez que eu encontro, tem uma expressão, né, que é muito interessante também, que quem cita isso é agora aquele lá da quinta disciplina, né? Ele cita que numa tribo lá do norte da África do Sul, eles têm uma forma de se cumprimentar que é muito interessante, né? Uma pessoa passa pela outra e ela usa uma palavra, né? Ela olha para a outra e fala sawubona, e a outra pessoa responde sikona. Traduzindo, né, a palavra sawubona significa eu vejo você, e sikona, eu estou aqui. Então, no momento que as pessoas se cruzam, e elas dizem isso toda vez que se cruzam, não é cumprimentou uma vez, aí já cumprimentei, hoje não preciso cumprimentar mais, não. Cada vez que elas se cruzam, uma diz isso para a outra, né? E o respeito está aí, né? Reconhecer a existência do outro, a importância da existência do outro. Então, esse é um exemplo importante, né?
Valor da liberdade, né? Da liberdade de pensar de maneira diferente, de agir de maneira diferente, de buscar satisfação de maneira diferente. Então, essa liberdade que existe, né? Incluindo a liberdade para tomar decisões, a liberdade de decidir por conta própria, ter autonomia em relação ao trabalho, por exemplo. Então, aqui entra toda aquela questão da delegação, né? Um empreendimento de sucesso é um empreendimento em que as pessoas podem delegar umas para as outras, né? As pessoas que estão em diferentes níveis de poder dentro da organização, elas delegam para outras pessoas. A ética. Ética aqui, numa definição muito simples, né? Ética é a escolha pelo bem comum. No momento que eu vou tomar uma decisão, eu vou analisar essa decisão para saber se ela atende a todos os interesses de todas as pessoas que de alguma forma vão ser impactadas pela decisão que eu estou fazendo, que eu estou tomando. Se alguém daquele grupo todo, né, dos stakeholders, se alguém daqueles stakeholders não estiver sendo beneficiado pela decisão que eu estou tomando, essa não é uma boa decisão. Eu tenho que procurar outra, para que atenda os interesses, as necessidades de todas as pessoas. Isso é ético. E um dado importante também da ética, né? A omissão não é ética. Ser omisso é ser não ético, porque eu sei que alguma coisa tem que ser feita, mas por alguma razão, por uma acomodação, por medo, por insegurança, eu acabo não tomando aquela decisão. E aí, então, se eu não tomo a decisão, eu me omito, eu estou sendo não ético. E a justiça também, né, é um outro valor fundamental. E a justiça aqui tratada como a justiça pela diferença, não a justiça pela igualdade. Eu imaginar que todas as pessoas são iguais. Não são. Cada pessoa é única. E eu devo dar o tratamento para a pessoa naquele aspecto, lembrando, né, que este ser é único e ele precisa ser tratado também de maneira única. Isso também é respeito, né? Agora, como a prática desses valores contribuem para a saúde econômica financeira da organização, né? Esse é um ponto importante também, né? Porque não basta ser ético, é preciso ter também essa prática, né? Voltada para o sucesso do empreendimento. É interessante, existem vários estudos, um deles é esse, né, do livro Feitas para Durar, e um outro é a Empresa Humanizada, né, publicado aqui pelo Mercado, como é que é? Mercado Ético, né? Capitalismo consciente, né, também. Capitalismo Consciente, né, do Capitalismo Consciente, né? E que faz um levantamento, né, de empresas de grande sucesso. E eles vão identificando, né, que a prática desses valores, as organizações que praticam esses valores, né, que têm um grande respeito por todos os seus stakeholders, estas são as empresas que, ao longo do tempo, sistematicamente são mais rentáveis e produzem mais resultados econômico-financeiros do que aquelas que atuam de modo diferente, que não dão muito valor para essas questões. Esses estudos são muito, muito interessantes, vale a pena trabalhar, porque a prática desses valores contribui, com certeza, para os resultados econômico-financeiros do empreendimento. Agora, sempre é importante pensar, né? A empresa ela é constituída para existir sempre, para ser perpétua. Então, a gente tem que pensar ao longo do tempo, né? Às vezes tem oscilações de curto prazo, mas se mantendo fiéis a estes valores, aos princípios da organização, elas certamente vão ser muito bem-sucedidas, né? Tarcísio, Oi. falando aí, você está falando de durar para sempre. Eu acho que essas empresas, né, desses valores, desse cuidado, né, de tudo isso que a gente está falando, a gente está se referindo a pessoas, né? E quando Isso. você fala dos colaboradores, clientes, né, isso tudo impacta, né? A gente tem aqui uma máxima que fala, poxa, eu não consigo entender que algumas empresas não cuidem dos seus colaboradores, não cuidem dos seus produtos, Uhum. porque é um círculo virtuoso, né? Isso acaba Aham. voltando e impactando diretamente no caixa da empresa, né? Com certeza, né? E é interessante, né? A gente pode ver esse retorno de uma maneira tão simples, né? Você passa por uma pessoa desconhecida e com um sorriso na face e fala bom dia para a pessoa até pode estar vindo carrancuda,
mas ela vai mostrar um Se sorriso também e transforma, dizer bom dia ela para se você também. transforma, né? Ela se transforma. Desconhecidos, nunca se viram antes, mas um cumprimenta o outro, e isso abre um sorriso na face das pessoas, né? Então é instantâneo. Ter esse interesse genuíno pelas pessoas, cuidar das pessoas, é alguma coisa que indiscutivelmente traz resultados duradouros, muito impactantes, né? E o que o Paulo, né, Eurico, colocou aqui, o Paulo Lisboa, né, que esse é faz parte, né, esse cuidado com as pessoas e tal, desse programa que a gente tem, né, do Empresa com Valores, que é um programa que já vem rodando há alguns anos, e junto com a vocação do líder empresarial, que também é um Aham, livro que foi escrito pelo Cardeal Turkson, que é um livro que eu digo que é um livro de cabeceira, né, Padre Aldeir? É muito uhum, bonito, é um livro assim, espetacular, que todos aham. vocês podem acessar e encontrar no site, está digitalizado, Tarcísio, no site Olha, da DCE. da Então, é a DCE. dcesp.org.br. Se vocês entrarem lá na página, vocês vão ter uma biblioteca maravilhosa. Acho que vale Ah, muito a pena. muito Vale legal. Vou, muito vou a entrar lá, pena. sim, vou baixar esse livro, né? Vale muito a É, pena, né? tá lindo, é lindo. Muita é uma contribuição muito grande, né? E esse programa da Empresa com Valores é Uhum, de grande apoio para os empresários, empreendedores. Muitas vezes, quando você estava falando aí, o Padre Valdeir falando das decisões, né? uhum, Que a gente tem a liderança, às vezes é muito solitária, né? Você estava aqui é, comentando, né? Então, como é que a gente pode? A DC é um espaço, né, de uhum, apoio para essas de apoio. lideranças, né? Uhum, Baseado nesses valores que você está colocando aqui na tela, né? Que é o aham, altruísmo, respeito, liberdade, ética, justiça. E isso uhum, de pessoas que vivem o dia a dia com essas mesmas questões, né? Com essas aham, mesmas realizações, né, difíceis muitas vezes, de tomada de decisão e de propósito, né, que você uhum. colocou aqui também, né, para ter essa Legal. criação de valor, porque o que é mais Essa, importante é o resultado disso, né? Você não vai criar coisas ruins, né? Você vinha falando aí dos bons produtos, né, e do servir. uhum, isso. Muito legal, né? E aí, né, a gente vê a prática desses valores, né, ela vai acontecer quando a organização tem esse propósito, né? Ela tem aquela imagem daquilo que ela quer ser, efetivamente, como ela quer ser percebida, né? E aí, opa, tá faltando aqui alguma coisa. Peraí, propósito. O propósito, né? E aí tem algumas perguntas, né, que a gente precisa fazer para identificar esse propósito. Para que você trabalha? Eu, pensando em mim mesmo, né? Para que eu trabalho? Para quem eu trabalho? Se eu estou trabalhando só para mim mesmo, eu não tenho valores muito elevados, não, né? Provavelmente eu estou numa linha do egoísmo. Para quem eu trabalho? Quem são as pessoas? Se eu penso que eu estou trabalhando só para os acionistas, eu também tenho um foco muito limitado. Para que o empreendimento existe? Qual é a finalidade? Qual o significado da existência de um empreendimento? Se for enriquecer os acionistas, é um propósito muito, muito pequeno, muito acanhado. Agora, se o empreendimento existe para realmente contribuir com o bem-estar das pessoas, aí a gente já está falando num patamar muito mais elevado, né? E é muito curioso saber quem tem as melhores respostas para estas perguntas. Nos trabalhos que a gente faz aí para trabalhar a questão de cultura nas organizações, a gente sempre faz questão de conhecer o pessoal daquela linha de frente, né? Aquele que está fazendo o trabalho que é o trabalho fim da organização. E comparar a percepção dessas pessoas com a percepção de outros órgãos, os gestores intermediários da organização, a alta administração, e vamos ver como é que se compara isso. E é interessante, né, que lá na linha de frente é que a gente vai encontrar as melhores respostas, né? Parece que essas pessoas sabem qual é o propósito, talvez intuitivamente sabem qual é o propósito da organização. Deixa eu contar um exemplo, né? Nós fizemos vários trabalhos nessa linha para empresas do setor elétrico. E um eletricista que nós entrevistamos, ele contou uma história interessante, né? Ele era supervisor de uma equipe que cuidava da extensão
das linhas de distribuição da empresa para locais ainda não eletrificados, né? Então, eles chegavam lá com um projeto, faziam todo o trabalho lá de colocar os postes, né? Eles chamam de plantar os postes. Então, plantam os postes, depois eles colocam as cruzetas, né? Que são aquelas travas que vão na parte alta dos postes, por onde vão passar os fios. Aí eles puxam todo o cabeamento lá de fios, instalam os transformadores em determinadas distâncias, uma das outras, para garantir a qualidade da eletricidade, fazem a ligação, né, eles chamam dos ramais, né, da linha de distribuição para as residências ou os comércios, né, onde tiver. Então, diz que gera uma curiosidade muito grande quando a gente começa esse trabalho, porque as pessoas que moram ali nas redondezas ficam sabendo, né, que a energia elétrica vai chegar, eles querem saber quanto tempo demora até ter a linha elétrica, a energia, e aí, a partir das informações que eles recebem, eles já tomam algumas providências, né? Já contratam um eletricista para colocar fiação dentro da casa, já compra uma televisão, compra uma geladeira, e ficam esperando ali que a energia vai chegar, né? Quando termina todo aquele trabalho, e finalmente o eletricista chama de fechar a chave do transformador, né? Pegar aquela lâmina, né? E encaixar no transformador, e aí garante a passagem da corrente, né? Aí as luzes acendem dentro da casa, diz que aquela alegria, o pessoal faz uma festa e abraça todo mundo, e canta, e dança, a criançada fica maluca, não sei o quê. Ele fala, é isso que me deixa feliz. Quando eu completo o meu trabalho, eu posso pegar minha ordem de serviço e colocar lá, escrever, feito, e assinar embaixo. Isso me deixa muito feliz no trabalho que eu faço. E aí, então, a gente vê, essa pessoa sabe qual é o propósito da organização. Aquele diretor financeiro que só sabe falar de ROI, EBITDA e etc. e tal, o diretor de marketing, né, que fala que o importante é o market share. Então, essas pessoas talvez não tenham muito claro qual é o propósito da organização. Ou talvez, né, o propósito se perdeu. Os fundadores tinham um propósito. A empresa foi crescendo, muita gente nova foi entrando, não foi aculturada nos valores, e com isso, então, acabou não tendo respostas adequadas, né, para isso, né? E aí tem deixa eu ver aqui, algumas competências essenciais, né, que as pessoas precisam ter para efetivamente colocar esses valores em ação, né? Saber ouvir atentamente, ouvir olho no olho, né? Acompanhando o que a pessoa está dizendo, fazer perguntas que levem a pessoa a refletir ou às vezes expandir aquilo. Você podia me dar um exemplo disso? Por que você escolheu esse caminho? Por que você acha que é assim, né? Refletir os conteúdos e sentimentos que as pessoas estão apresentando, né? Então o que você disse foi isso, assim, 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 foi isso mesmo? E eu percebi que quando você falou a respeito disso, você fez uma expressão que me pareceu, né, que aquilo não te agradava muito, né? É isso mesmo? Não, aquela situação não está te agradando? Por que não está te agradando? Ou por que você fez aquela expressão, né? A competência de delegar, de ter a capacidade de transferir para outras pessoas algumas atividades que talvez você esteja fazendo, mas que agora ocupam muito do seu tempo e você precisa se dedicar a outras questões mais estratégicas da organização. Então, precisa delegar uma série de tarefas. E aí vem aquela dúvida, né? Será que eu vou delegar e a pessoa vai ter competência para fazer isso, né? Vai estar preparada para fazer isso? Se você for esperar todo mundo estar preparado, talvez você não vá fazer delegação alguma. O importante é delegar para quem ainda não está preparado e dar todo o suporte para que a pessoa se desenvolva e tenha condições de fazer com excelência aquele trabalho. E aí também, né, desenvolver essas pessoas autônomas, pessoas que possam tomar decisão, porque elas estão muito imbuídas do propósito da organização, dos seus valores, e elas, na medida de tomar decisão, elas estão pensando, esta é uma decisão que atende às necessidades, vai provocar, vai produzir bem-estar para todos os grupos de interesse, todos os stakeholders. Se for, a pessoa, ela mesma toma a decisão e não precisa consultar quem quer que seja, né? E aí uma historinha aqui para finalizar um pouco essa questão, né? Eu e minha esposa costumamos ir num supermercado aqui perto de onde nós moramos, um supermercado muito agradável. Todas as pessoas que trabalham lá são muito agradáveis, né?
e a gente vai lá com uma certa frequência. Um dia nós estávamos passando na frente da padaria ali do supermercado, né, e vimos uns pãezinhos de queijo muito bonitos, né, falando, vamos comprar uns pãezinhos de queijo, né, para a gente comer agora no cafezinho da tarde, né? Então, fomos lá, pedimos os pãezinhos de queijo, e quando a atendente foi pesar, ela colocou o saquinho com os pães de queijo na balança, e nós vimos que em cima da balança tinha um cartazinho em que estava escrito assim, com um manuscrito mesmo, né? Um dia bom, bom entre aspas, né? Seria um dia bom, né? Mas ela colocou intencionalmente bom, né? Por isso ela colocou entre aspas. Um dia bom com o cheirinho gostoso do pão. Olhamos aquela frase e falou, nossa, comentamos com ela, né? Nossa, que frase bonita essa que você colocou aí, né? A gente até se sente melhor lendo isso, né? Ela falou, olha, eu faço isso, todo dia eu faço isso, eu trago uma frase e escrevo aqui, porque eu acho, né, que isso é bom para todas as pessoas. Eu me sinto mais feliz no trabalho, as outras pessoas se sentem mais felizes no trabalho. Se o cliente vê essa frase, ele vai ficar feliz também. Então, eu faço isso todo dia. Iniciativa dela. Pessoa autônoma. Ela acredita em alguma coisa, ela vai lá e faz, não precisa perguntar para ninguém. E é claro, né, que a cultura da organização respeita essa autonomia e até incentiva as pessoas a terem essa autonomia. Se eu pergunto para um repositor dentro daquele supermercado onde eu encontro tal produto, ele não me fala, é no corredor tal. Não, ele vai comigo até lá e me mostra onde está o produto que eu estou procurando. Então, é um atendimento diferente. Esse é um supermercado que provavelmente tem um empreendedor por trás que entende a importância de criar bem-estar para as pessoas, né? E aí, para finalizar efetivamente, né, lembrar a famosa regra de ouro. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Tem hoje, principalmente o pessoal da área de marketing, né, eu tenho visto muitas críticas à regra de ouro, dizendo que essa regra está completamente errada. Você não tem que fazer aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Você tem que fazer ao outro aquilo que ele gostaria que fizessem para ele. Eu costumo dizer, essa é uma interpretação rasa, uma interpretação superficial, uma interpretação desfocada. Fazer aos outros o que gostaria que fizessem a você é assim, eu faço para os outros aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. O que eu gostaria que fizessem para mim? Me respeitassem, me valorizassem, me ouvissem, procurassem ouvir as minhas opiniões, valorizar isso. É isso que eu quero das pessoas. Eu quero que as pessoas me tratam com equanimidade, com justiça. Agora, quando eu vou conversar com um cliente, procurar saber quais são as necessidades dele, para eu desenvolver um produto que atenda a essas necessidades, eu estou colocando em ação a regra de ouro. Eu estou fazendo ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Eu gostaria de ser ouvido, eu vou ouvir o outro. Eu gostaria de ser respeitado nas minhas demandas, eu vou fazer isso com os outros. Então, eu estou fazendo isso. Então, não é fazer aquilo que eles gostariam que fizesse. Porque, às vezes, eles precisam de alguma coisa e eles não sabem. E eu, como especialista no assunto, eu sei que ele pode ter alguma coisa melhor do que ele teria. E quando eu apresento para ele, ele vai ficar incrivelmente encantado com aquela opinião. Como foi aquele gerente do restaurante em relação àquela senhora e aquele garoto com aquele pequeno acidente lá de derrubar o copo d'água. Ela não esperava por isso. E ela não sabia que isso podia ser feito. E ela ficou encantada com isso. Então, É a regra de surpreender, ouro é né, isso. Tarcísio? É surpreender as Surpreender. pessoas, né? O Surpreender Marcos as tinha pessoas. posto aqui, antes de você falar, e eu também acabei me antecipando aí a sua projeção, né, o seu slide, falando algumas coisas que você falaria depois. E o Marcos já tinha colocado aqui falando a respeito da subsidiariedade e da solidariedade, que é o que Aham, você tinha falado aí, o escutar, né, as pessoas, isso é ser solidário. E a subsidiariedade é nada mais, nada menos que você ensinar o outro a pescar, né? Você vai até onde o outro não tem capacidade, ajudá-lo, né? Ser aham. subsidiário àquela pessoa. Então, a gente está aí muito alinhado, e essa regra de ouro, o Paulo Lisboa colocou aqui, é bíblica. Se ela é bíblica, É está bíblica. certa, né? Tá Então, certo. É. estamos alinhados aí, estamos também em cima da hora aqui do gongo, né? Eurico, se você quiser fazer aí, muitíssimo obrigado, já fiz uma apresentação muito bem elaborada, muito concisa, né? Com tanto conteúdo, não foi, Eurico?
Só tenho a acrescentar que ele ampliou bastante o conceito do empreendedorismo, que empreendedorismo não é só empresário, empresário é um específico, né? É de negócio. Também tem empreendedorismo na política, também tem empreendedorismo na religião, também tem empreendedorismo nas ONGs, né? Na ação social. Uhum. Todos Empreender, né? nós, é muito amplo esse conceito. Desde É, que você esteja preocupado com o seu papel na sociedade, com o que pode contribuir para um mundo melhor, você pode ser um empreendedor, não tem que ser empresário. Você pode ser empreendedor em outros campos, né, sociais. Muito legal, gostei muito da sua palestra, Tarcísio. É, ela é bem sutil, né, sem Uhum. colocar verdades assim, absolutas, mas que a gente sabe que funciona, né? Então, a minha experiência também tem muito a ver com a sua, portanto, eu estou bem satisfeito com a Que sua bom. apresentação E e foi-se o espero que o tempo, nosso. né, Eurico, que É, criar valor para o acionista foi-se o é, tempo, né? Que foi esse agora a tempo, coisa é muito exatamente. mais ampla. Hoje você Muito falar mais. nisso é quase É, matar o empreendedor ou a empresa, Você tem porque que se você pensar fala em só nisso, perpetuidade da organização, é, perpetuidade é, da sociedade, é. não ganho de curto prazo e encher a bolsa de valores, tudo aí já está meio velho, né? Muito Foi bom, muito obrigado, completamente viu? fora. Foi muitíssimo bom. E vocês também, se tiverem alguma pergunta assim específica, depois, por favor, encaminhem para a DCE e a gente encaminha para o Tarcísio e o Tarcísio vai Isso. responder aí com a gentileza com que ele atendeu aí o convite do Urico. E, infelizmente, a gente está aí em cima da hora mesmo. Eu vou pedir para o Já. Padre Valdeir nos dê uma bênção e depois eu faço os agradecimentos finais aqui. Por favor, Padre Valdeir. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, viu, Tarcísio, pela sua exposição, né? E acho que o senhor traz os valores realmente, ou seja, que são valores que todos nós aprendemos. O problema é que Uhum. tem muita gente que desaprende, esse que é o problema, né? Ou seja, porque se Aham. todo mundo aprendesse, assimilasse e colocasse em prática, seria fácil, né? Mas o grande problema é que as pessoas, muitas vezes, elas têm uma facilidade muito grande, né, de fugir daquilo que ou seja, essa aprendizagem de busca dos valores, da ética, da moral, né? Eu tenho uma coisa que essa semana está me batendo muito, que é o homem tem a capacidade de perdoar, sim, né? Uhum. Porque Deus deu essa capacidade para o homem de perdoar, mas a natureza não perdoa nunca. Então, isso que a gente está sofrendo agora, esse tempo todo aí, ou seja, é fruto dessa capacidade do homem, ou seja, de fazer coisas contra aquilo que é a natureza. A natureza Uhum. até do próprio homem que se volta contra ele, né? Então, Uhum. acho que é um momento tão delicado que o Brasil está vivendo, o mundo está vivendo com relação a essa questão da natureza, dos princípios, dos valores, e que acho que precisa ser muito bem elaborado, trabalhado por aqueles que acreditam e que tenha certeza que todos nós estamos nessa linha de frente para levar a esses valores aí, né? Então, eu Uhum. agradeço de coração mesmo toda a tua exposição e nos ajuda a recordar, porque recordar é viver e viver é fazer com que o mundo seja melhor, né? Uhum. Pai Bom. nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele Ele está no está no meio de nós. meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigada, Padre Valdeir, que é o nosso conselheiro espiritual aqui da DCE. Muito obrigado, Rico, que faz parte da diretoria da DCE. Tarcísio, mais uma vez, muitíssimo obrigada aí pela sua disponibilidade, por compartilhar conosco seus conhecimentos e direcionar aí, né, nesse empreendedorismo, né? Uhum. E agradecer aos nossos apoiadores aqui, o CIEE, Azamar, CESU, Capitalismo Consciente, o Crescer, Irota, que o Tarcísio
citou aqui de supermercado, que é o supermercado Irota, e que, espero que seja esse supermercado, né, o Tarcísio? É esse mesmo. É esse mesmo, né? Tá Ah, vendo? Tá vendo só? é E a nosso sócio. Promaflex, né? É, A Promaflex, que é do Marcos Eletri, nosso patrocinador ouro também. E fiquem em paz e muitíssimo obrigada pela presença. E depois, se vocês tiverem interesse, eu coloquei aqui no chat o endereço da página da DCE e venha fazer parte desse grupo, né? Que tão inspirador e que tanto contribui para boas empresas. Venha fazer parte da DCE. Obrigada, Tarcísio, Padre Valdeir e todos, obrigado a Eurico e todos todos Até vocês que vocês. mais. participaram Obrigado. aqui conosco desse gostoso café da manhã virtual. Até a próxima, se Deus quiser. Um Até a abraço. próxima. Até Um mais. abraço a Tchau, tchau. todos. Um abraço.